Boa noite. Vou falar com vocês, viu? Pastor Argemiro e Ana. Estou encantada com a igreja de vocês. Uma igreja linda por fora, linda por dentro. E que momento de louvor mais lindo. Vocês estão de parabéns pelo trabalho, né? 22 anos aqui nessa igreja. Vocês estão de parabéns. A gente conhece a igreja, a gente conhece o pastor, quem é o pastor, quem está do lado dele através da igreja. E vocês têm refletido nesse pouco tempo que eu tenho estado aqui. É algo muito bonito. Que Deus abençoe. É uma alegria estar aqui com vocês nessa noite linda. Agradeço mais uma vez o convite do pastor Argemiro e da Ana e também do Ministério Floresça, um ministério muito lindo. Deixa eu contar. Quando eu vi lá a gente fazia parte desse momento do Ministério Floresça, eu fui stalkear as redes sociais. Você sabe o que é stalkear? Eu sei que os jovens aí sabem. Os mais velhos sabem o que é stalkear? É ficar indo atrás no Instagram para conhecer o que é esse Floresça. Gente, eu só vi uma foto mais linda que a outra. Então, estou encantada com a organização, com o investimento. Vocês estão de parabéns. E agora tem o Ministério Floresça. E como é que vai chamar o dos homens? Vai ser ao máximo. Pronto. Já tinha o nome ou foi criado agora? Foi criado agora, gente. Então, olha que beleza. No Dia das Mulheres, nós criamos o nome ao máximo do homem. Trago aqui um abraço da minha igreja, a Igreja Batista do Barro Preto. O pastor Gemiro falou aí um pouquinho, né? Eu sou filho do pastor Arlés, meu pai esteve ali naquela igreja há 38 anos e agora ele se aposentou, está caminhando de acordo com a vontade de Deus agora, então nós estamos num momento de transição pastoral, o novo pastor já foi escolhido, estejam orando por nossa igreja, por esse novo tempo que nós estamos vivendo ali. Também trago um abraço da Convenção Batista Mineira, onde a gente tem atuado há 2 anos como gerente de crescimento cristão. Então, trago um abraço em nome do pastor Márcio também a essa igreja. Estou aqui acompanhada do meu esposo, Rodrigo. Rodrigo fica em pé. Ele morre de vergonha, gente. Ele não gosta de aparecer de jeito nenhum. Estamos casados há 22 anos. Esse ano, se Deus permitir, nós completaremos 23 anos de casado. Temos 2 filhos. O Miguel, de 19 anos, está na nossa igreja servindo hoje. E o João Gabriel, que estava aqui, e a Vasti levou ele lá para a classe de crianças. O João Gabriel tem 11 anos. Eu tenho 2 anjos, gente. O Miguel e o João Gabriel. E os dois ficam brigando porque diz que Miguel é arcanjo, então Miguel pode mandar mais no Gabriel, né? Enfim, coisas de irmãos, eu tenho certeza que na casa de vocês também acontece. É um privilégio estar aqui, mas também uma responsabilidade, porque eu sei que eu estou terminando aqui um momento especial que começou desde ontem, né? E com certeza Deus tem ministrado coisas lindas aqui. E aí meu medo é chegar aqui e repetir várias coisas que já foram ditas. Mas se isso acontecer, tenham paciência, tenham misericórdia. E às vezes é porque Deus está querendo falar mais uma vez mesmo. Não é verdade? Bom, agora antes de eu entrar propriamente dita, meninas, pode colocar ali. Antes de eu entrar propriamente dito no tema que nós vamos trabalhar, que é para um tempo como esse, aliás, Ana, que dupla que é essa aqui? Meu Deus, que coisa mais linda, linda. Se o culto terminasse ali, valeu a pena, todo mundo saiu já cheio. Vocês sentiram assim, gente? Cheio da presença de Deus. Mas eu quero começar dando um testemunho também da história do convite para essa noite. Eu quero falar um pouquinho da Ana. Ana foi usada por Deus na minha vida e ela não sabe. No início desse ano, eu já tinha assumido vários compromissos para esse ano, várias vezes para falar em outros locais ou para servir ali junto à convenção. E aí eu comecei a fazer meu planner, sabe? Minha agenda. E separei alguns finais de semana, sempre tentando intercalar os finais de semana para ter um final de semana com a minha família sem nenhum compromisso. Porque toda vez que eu assumo um compromisso, eu fico nervosa, eu fico tensa, eu brigo com o marido, brigo com o filho, papapá. Mulheres sabem o que é isso, quando a gente fica mais agitado, não sabe? Bom que as mulheres estão balançando a cabeça assim. Obrigada, gente. E eu separei, então, para que eu não tivesse nada. Fiz meu planner lindo, deixei ele maravilhoso. Naquela semana, a Ana me manda uma mensagem. Esse final de semana agora seria um desses finais de semana que tinha um X bem grande para que eu não assumisse nenhum compromisso. Ana me manda uma mensagem. E a mensagem da Ana é assim: Andréia,
O que você vai fazer no dia 12 de março? Ô, gente, eu vou falar com vocês uma coisa. Quando você vai convidar alguém para fazer alguma coisa, você fala assim, você faz todo um protocolo. Nós, da Primeira Igreja Batista Metropolitana, teremos um final de semana especial com Floresça. E e queremos convidar você para ser um dos nossos preletores, não é isso? Mas a Ana não faz assim, não. A Ana fez o seguinte, o que você vai fazer no dia 12 de março? Ô, gente, o que eu podia falar? O que eu ia fazer? Eu ia estar na minha igreja. Então, eu não podia mentir. Falei para ela, Ana, não vou fazer nada. Vocês conhecem a Ana, não conhecem? Então, ela já emendou. Então, você vai pregar na minha igreja nesse dia. Pronto, desse jeito. E aí, gente, veio a primeira lição que Deus me deu. Eu estou testemunhando para vocês, que Deus me deu através da vida dela. Deus conhece as nossas defesas e os nossos agendamentos, os nossos planners. E o que a gente iria responder? Porque se ela me mandasse o convite, na nossa igreja vai ter o Floresça, eu ia falar, Ana, eu preciso ficar com a minha família. Mas como ela falou daquele jeito, eu não tinha jeito de mentir. Deus desarma as nossas defesas quando Ele nos quer fazendo alguma coisa, ou quando Ele nos quer falar conosco. Mas não parou por aí não, gente, porque a Ana não para. E eu falei, Ana, nada, então você vai pregar na minha igreja. E tem mais uma coisa, André, você vai pregar na minha igreja, você vai pregar sobre águias. Eu falei, oi? Aquela pregação do ano passado, você vai pregar sobre aquela pregação. Eu já encomendei a mensagem. Ela encomendou a mensagem, gente. Agora eu vou contar para vocês a história dessa mensagem. O ano passado, teve um momento de homenagem às mulheres, às esposas de pastores, e aí eu falei para elas sobre águias. Aí eu vi a Rangel, da União Feminina, viu e falou, André, você vai repetir encomendou a mensagem, você vai repetir essa mensagem lá junto com a diretoria da União Feminina. Esse povo grandão, chique, que prega em vários lugares, repete mensagem várias vezes, mas eu não. E aí, foi a primeira vez que eu fui para um lugar repetir uma mensagem. Fui lá, falei, mas saí de lá com uma sensação de que eu não tinha feito meu papel. Eu falei, oh Deus, uma mensagem requentada. Saí de lá com uma sensação de que eu não tinha atingido o objetivo que Deus queria para mim. Vocês já viram isso? Uma sensação de fracasso em alguma coisa? Às vezes, quem está aqui ministrando louvor, ou quem vai falar, ou em casa, que você prepara alguma coisa, você sai com uma sensação de que deu errado. E eu saí com essa sensação de que deu errado e orei. Falei, Senhor, me perdoa, não devia ter requentado essa mensagem. Pois bem, um ano depois, Ana me manda e fala, André, eu queria que fosse aquela mensagem. Porque ela falou ao meu coração. Gente, na soberania de Deus, Ele sabia que o que eu falaria hoje aqui não era sobre águias. Mas eu não vejo nisso uma coincidência. Eu vejo nisso um carinho de Deus, falando, olha, filha Andréia e filhos e filhas, na obra de Deus, quem define o que é sucesso ou fracasso é só Ele. É só Ele quem sabe que aquele dia que você saiu, falou, parece que eu falei tudo errado, ou parece que eu disse bom dia errado. Aquela pessoa precisava daquele bom dia daquele jeito. Aquela mensagem que você mandou pelo WhatsApp, que você saiu disparando em lista de transmissão para todo mundo, você falou, nossa, não devia ter feito isso, que encheu sua caixa. Às vezes uma pessoa precisava daquilo. E quem define é Ele, não é a gente. E aí, o que aconteceu? Não parou por aí, gente, porque tem mais história. Poucos dias depois ela me mandou, André, olha, a turma lá do Floresça me mandou o tema do culto. Até então, estava na águia, né, gente? Nós estávamos na águia. Mandou o tema do culto. Qual que é o tema do culto? O Senhor, Deus é o Senhor dos tempos e das estações. Falei, Ana, e agora? Para eu falar sobre águia? O tema é esse? Ela falou, faz o seguinte, o que Deus colocar no seu coração. Você fala o que Deus colocar no seu coração. Aí comecei a orar. Deus, vai chegar dia 12 de março, o que eu vou falar? O que o Senhor quer falar? Que eu fale da águia, que o Senhor fale sobre outro tema. E aí, Ana apareceu na convenção um dia desse de manhã. Há mais ou menos 3 a 4 semanas atrás. Entrou na minha sala, daquele jeito dela, pá. André, é o seguinte, está tudo pronto. Inclusive, a ordem de culto já está pronta. Pum, mandou no meu WhatsApp na mesma hora. Ô, gente, deixa eu contar para vocês uma coisa. Quando é que, um mês antecedência, um ministro de louvor manda uma ordem pronta? Não é nunca que isso acontece. E mais, quando a gente vai falar em algum lugar, a gente só descobre a ordem na hora. Mas, de repente, eu recebo a ordem do culto naquele momento.
abro na frente dela e falei, olha, a música que vai anteceder a palavra é essa, para um tempo como este. E eu amo essa música. O dueto é a Ana Paula Valadão. Soraya Moraes, isso? As meninas aqui colocaram as duas no chinelo, gente. Nós não podemos deixar elas passarem, não. Eu amo, me emociono todas as vezes que escuto essa música. Então eu entendi que o Senhor estava caminhando para esse tema. E aí a terceira lição. Quando a gente está perdido e a gente não sabe que rumo tomar, Deus envia anjos com antecedência. Que a gente possa estar de olhos abertos e ouvidos atentos ao que Deus vai fazer. Eu queria orar mais uma vez. Deus, neste momento nós te colocamos as nossas vidas nas suas mãos, as palavras da minha boca sejam agradáveis ao teu coração, ó Deus. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade de agir aqui na nossa mente, no nosso coração, no nosso entendimento, que a tua palavra seja proclamada nessa noite, Pai. Usa-me em nome de Jesus, amém. Que tempo é este? Pode passar, meninas. Que tempo é este? Minha formação de origem é história. Inclusive, eu dei aula para o Henrique alguns anos atrás. Lecionei por 10 anos em história e depois fui para a área de educação cristã. Então, quando eu vi o tema, o Senhor é o dono dos tempos e das estações, o que me chamou a atenção foi a palavra tempo. Se eu fosse professor de geografia, talvez me chamasse a atenção a palavra estações. Inclusive, eu sei que Rose esteve aqui hoje de manhã e falou sobre as estações. Mas o que bateu no meu coração foi justamente sobre a palavra tema, tempo. E hoje aqui eu quero refletir exatamente sobre tempo e mulheres. E, gente, falar sobre tempo e mulher é um problemão. Porque parece que tempo e mulher são duas palavras que não combinam. A gente vive numa sociedade que valoriza a juventude. Ou seja, a gente não gosta, a gente rejeita o envelhecimento. E o envelhecimento é o quê? É a passagem do tempo. Nós vivemos num país que é top 10 do mundo na compra de cosméticos. E a maior parte dos cosméticos são cosméticos para quê? Para retardar os sinais do tempo, para retardar o envelhecimento. Estou mentindo, gente? Não. Aí, mulheres, aquelas que têm mais dinheiro, vão em consultórios e fazem procedimentos e mais procedimentos, e tira papada, e põe, tira não sei o quê, e põe aqui, e põe botox, e faz lifting, e faz, o que mais que faz, gente? Tem um monte, põe ácido, compra aqueles cosméticos caríssimos, não é isso mesmo? Para todo mundo ficar parecendo que não passou ano nenhum. Quando a gente está com um orçamento mais contado, a gente vê na internet uma máscarazinha facial lá, com abacate, com alguma coisa, faz assim uma mistureba e coloca. Tem gente rindo, se identificou. Faz uma mistureba e coloca no rosto para dar tudo certo. Tem cicatricure, gente. Cicatricure, pomada baratinha que ajuda também. E na alimentação? Para a gente ficar em cima, lutando contra o tempo. Nosso vocabulário ganhou vários nomes chiques. Colágeno. Quem não sabe, pílulas sobre colágeno, vamos tomar, comer gelatina, porque ajuda no colágeno. Antioxidantes, alimentos que combatem o envelhecimento da célula e a gente vai atrás deles. Vitamina C, ômega 3, água, muita água, muita água. E alho. Gente, eu descobri fazendo essa pesquisa que alho ajuda, vocês sabiam? Então, incrementa o alho. O hálito é que não fica muito bom, mas ajuda. É claro que ter uma vida saudável é importante, honra a Deus. Porque nós somos um ser integral, nós não somos apenas mente, nem apenas alma, nós somos corpo também. Mas às vezes a gente entra nesse ringue, nessa luta contra o tempo, não por saúde, mas porque a gente se rende a essa ditadura da juventude. E a nossa luta, mulheres, contra o tempo não para por aí. Porque se a gente luta contra a passagem dos anos por causa da imagem, muitas vezes nós lutamos contra a passagem dos dias, das horas, dos minutos, por causa da nossa agenda. Quer ver? Pensa aí, se nessa semana, ou hoje, você não falou para alguém, nossa, menina, tá uma correria. Menina, eu tô sem tempo, não tem tempo para nada. Acabou, nós já estamos em março.
Vamos fazer um exercício aqui. Levanta a mão para mim. Quem falou isso essa semana? Nossa, gente, é muito bom. Homens, vocês podem levantar a mão também, que eu sei que vocês também já falaram. Agora, deixa eu fazer um exercício. E hoje, teve alguém que falou assim, tá corrido? Hoje, nossa luta. A nossa luta contra o tempo. O tempo está voando. E no meio dessas nossas reclamações, enquanto os sinais do tempo aparecem na nossa imagem, ou na nossa reclamação, porque na nossa agenda não dá tempo de fazer tudo que a gente quer, Deus nos chama atenção através de Salomão, o rei Salomão. Em Eclesiastes, eu achei lindo como Deus constrói todas as coisas. Então, muitos dos textos que eu vou falar aqui, ou que a gente vai conversar, Deus já programou. A ordem do culto que eu li lá atrás, eu só tinha visto a música. Mas hoje eu fui vendo os versículos e tudo o Senhor foi casando. Eclesiastes 3:1 diz, tudo tem seu tempo determinado, queridos, inclusive envelhecer. E há tempo para todo propósito debaixo do céu, sem as nossas correrias. Para fazer a vontade de Deus, há tempo. Os filósofos gregos antigos, eles entendiam o tempo como algo maior. A palavra tempo, só igual a gente fala no português, ela é curta demais para compreender toda a dimensão. Então, os gregos deram 2 nomes ao tempo, muito conhecidos: Cronos e Kairos. Cronos e Kairos são nomes vindos, explicados pela mitologia, porque os gregos explicavam a vida, os fenômenos e as coisas através de mitologia, de histórias criadas por homens. Cronos era o senhor do tempo. Era um senhor forte, barbudo, inflexível. Ele era filho de Gaia e Urano. E ele foi ficando tão grande que ele matou o pai. O que a mitologia conta é que Cronos é o deus dos cronômetros, do relógio, das horas, dos dias, dos minutos. Tem jeito da gente negociar a hora? Tem jeito de a gente falar assim, aqui, minha hora podia demorar 90 minutos. Tem jeito? Não. Então, esse termo cronos foi dado a esse tipo de tempo que é marcado por horas, dias, meses, anos. Esse Senhor inflexível, segundo eles. Mas havia outro Deus, o filho de Zeus, caçula, um menino, um moleque, esperto, que andava correndo, brincando, era alegre. E ele era careca, gente, ele era diferente, sabe? Ele era careca daqui para trás. Porque na frente ele tinha um topete, uma mecha. Esse era chamado de Kairos. E qual que era a ideia? Você só conseguia agarrar Kairos, que era a oportunidade, o tempo da oportunidade, o tempo especial, se ele tivesse vindo e você estivesse vendo. Porque se ele passasse, não tem mais cabelo, não tem mais nada por trás que você consiga alcançar. Então, são 2 noções de tempo. Cronos, dias, meses, horas. Kairos, tempo da oportunidade, o tempo perfeito, o tempo onde acontece alguma coisa que não é marcada no calendário. Kairos, o tempo da Ana me mandar uma mensagem daquele jeito lá, que você vai fazer dia 12 de março. A sociedade ocidental compreendeu essa ideia. E é por isso que a gente fala que hoje a gente está aqui e eu tenho o meu tempo aqui cronometrado. A Ana, além de tudo isso que ela falou, nós temos 30 minutos para falar. E é isso aí. Igual a Vaxi, ela te deu 3 minutos, né, Vaxi? É isso aí. Mas nações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento para o céu, para iluminar a terra. Tudo isso, toda a nossa hora, ela é contada por Deus. Ele fez isso por um propósito. Quanto ao Kairos, é ele que nos convida a participar da obra dele, nos dando oportunidades. Segundo a tradição, Ptolomeu III, rei do Egito, no século 3 a.C., quis criar em Alexandria uma das maiores bibliotecas do mundo, antes de Cristo. Então ele chamou os gregos da época e pediram para que eles traduzissem o Antigo Testamento em grego. O Antigo Testamento, que foi escrito em sua maior parte em hebraico, eles estão pedindo agora para traduzir em grego. E o texto que nós lemos de Eclesiastes 3:1 em grego ficou da seguinte forma: tudo tem seu cronos determinado, relógio, mas há um kairos para todo propósito. Existe um tempo cronológico dentro do qual nós vivemos, meses, anos, dias. Mas dentro desse tempo cronológico, há um momento oportuno para a gente cumprir a vontade de Deus. Pode passar, meninas.
Na palavra de Deus há vários exemplos de Cronos e de Kairos, histórias onde Deus agiu no Cronos e trouxe um momento específico do Kairos, vários deles. Mas hoje eu queria enfatizar um em especial, e é justamente o texto que as meninas cantaram aqui sobre um tempo como este. Se encontra no livro de Esther 4, 13 e 14. A palavra de Deus diz assim: quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou-lhe dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única dos judeus que escapará, pois se você ficar calada, socorro e livramento surgirão de outro lugar, de outra parte aos judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um tempo como este que você chegou à posição de rainha? Se aqui a gente pensasse no tempo como Cronos, e para tentar entender a história de Esther, o Cronos de Esther é o seguinte: nós estamos aqui falando na história da humanidade, da história antiga, da Idade Antiga, século 5 a.C. Se a gente pensar nisso, a história de Esther aconteceu há 2.500 anos atrás. E se a gente pensar na história dela dentro da história do povo de Deus? Vamos lá, o povo de Deus surgiu ali com Abraão, aquela família, os patriarcas, depois nós fomos para o Egito, ficamos 400 anos ali, depois nós fomos para o deserto, 40 anos ali, não é isso mesmo? Depois a gente já chegou na terra prometida, tiveram os juízes, tiveram os reis, mas aí o povo de Deus se distanciou de Deus. E Deus os penalizou através do exílio. O tempo de Esther era o tempo de exílio. O tempo cronológico da vida e da história de Esther era um tempo de tristeza, de crise. Igual o nosso tempo hoje, que é um tempo de crise social, de distanciamento de Deus. Aquele povo de Israel deixou toda a terra e estava agora exilado. Mas a tragédia não é só uma tragédia de povo que existiu dentro da vida de Esther, mas a tragédia também pessoal, porque essa menina ela era órfã de pai e de mãe. A gente não sabe, a Bíblia não sabe quando que ela perdeu o pai e a mãe, quando que eles morreram, a gente não sabe. Mas a gente sabe que Deus agiu na vida dela trazendo tio. Mordecai ou Mardoqueu, dependendo da interpretação da palavra. Esse homem foi um mentor e uma bênção para a vida dela. A partir daí, nós conhecemos toda a história. E se eu passasse para cada uma das mulheres aqui, vocês iam saber. Então, a gente vai passar rapidinho a história de Esther. Vocês se lembram? Ela, então, era linda, chamava atenção. E o rei Artaxerxes deu um BO entre ele e a esposa dele, que chamava Vasti, gente. Mas não é essa Vasti aqui, não. A Vasti aqui dá de 10-0 naquela outra Vasti. Que chamava Vasti, deu um BO, eles separaram e o rei então faz um concurso de beleza para saber quem era mais bonita. Quem seria a rainha. E então Mardoqueu prepara, leva ela para ali, ela passa um ano ali se preparando, se embelezando e todos os cosméticos possíveis, caríssimos, ela passou. Mas nada disso encantou o rei, porque a palavra diz que ela achou graça e favor diante do rei. Não só diante do rei, quanto dos empregados do rei que a favoreceram o tempo todo, deram dicas para ela. Fale isso, não fale aquilo. E ela foi submissa e agiu assim. Isso tudo aconteceu no ano 479, segundo os historiadores. E aí, quando a gente vai lendo, né? Então ela foi no concurso de beleza, e aí ganhou e tal, foi coroada. E aí parece que no capítulo seguinte da Bíblia, o que acontece? Amã trama contra os judeus. Não é isso mesmo? Parece que ela foi coroada e no dia seguinte ela já estava com um problemão para resolver. Mas não foi assim não, gente. Segundo a história, cerca de 5 anos se passaram. Então, 5 anos ela já era rainha, belíssima, desfilava, papapá. Mas aí acontece que o assessor do rei, Amã, indignado com Mardoqueu, porque Mardoqueu ficava à beira 5 anos, esse homem, todos os dias, ia na beira do palácio para saber sobre Esther, para zelar sobre aquela que ele estava mentoreando. E como ele ficou indignado porque Mardoqueu não se inclinava sobre ele, ele faz uma trama para matar todos os judeus. O rei Artaxerxes é enganado e ali ele assina que todos os judeus seriam mortos. E é nessa altura do contexto da história de Esther
Que Esther fala assim, eu não posso, desculpa, fala com Mardoqueu, manda avisar, Esther, está acontecendo isso, ela, desculpa, o que eu vou fazer? Eu vou morrer. Eu tenho 5 anos que eu estou aqui, já vi um monte de gente sendo assassinado na frente, vai querer conversar com o rei, chega lá, o rei não quer conversar e manda matar. Eu vou fazer isso não. Mas então Mardoqueu é usado por Deus para chamar Ana, para chamar Esther para o Kairos, como Ana foi usada para me chamar para o Kairos. E ele diz, Esther, quem sabe não foi para um Kairos como esse, para uma oportunidade como essa, para um momento. Ele não estava falando, Esther, você tinha que estar aqui no ano 474. Não era isso. Ele está falando, esse é o tempo da oportunidade. Aquele tempo que parece um menino que só tem uma mecha que você tem que agarrar na hora que passa. Esther, você está aqui para um tempo escolhido por Deus. Henry Blackaby, pastor norte-americano, autor daquele discipulado conhecido como Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade, ele diz o seguinte, nós não escolhemos o que nós vamos fazer para Deus. É Ele quem escolhe. É Ele quem nos convida. É Ele quem nos diz aonde e quando Ele quer nos usar. Cabe a nós dizermos sim. E Esther disse sim. Diante do confronto de Mardoqueu, caiu a ficha. E ela entendeu. Eu estou aqui não é porque eu sou especial. Eu estou aqui porque não tem nada a ver comigo. Tem a ver com o que Deus queria fazer com o povo dele. E ela nos dá 4 lições muito práticas, para quando a gente estiver na dúvida se Deus quer nos usar em algum lugar ou está nos chamando para uma oportunidade. A primeira, ela ouve um conselheiro sábio, um conselheiro confiável, que é Mardoqueu. Mulheres e homens que estão aqui, há homens de Deus e mulheres de Deus que nós podemos escutar, que vale a pena a gente compartilhar a vida, contar um pouquinho e escutar, porque às vezes Deus quer falar com a gente através desses. Nesse mesmo discipulado, Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade, Henry Blackaby fala como que Deus fala com a gente, pela palavra, pelas impressões do Espírito Santo e pela igreja. A igreja fala com a gente, indica qual que é o nosso propósito. Segundo, ela se dedicou a buscar diretamente de Deus as estratégias. Conselheiros indicam caminhos, mas só Deus pode dar estratégia e poder para cumprir. Então, ela se dedicou a ouvir a Deus com jejum e oração dela mesma, das amas que estavam com ela. Mas não apenas disso. Terceiro ponto, ela foi humilde. Às vezes nós temos coisas, dificuldades na nossa vida para lutar, e a gente não tem coragem de chamar outras pessoas para orar por nós. Esther conclamou todo o povo judeu para orar e jejuar junto com ela. Ela estava dizendo o seguinte, gente, eu não tenho as estratégias. Gente, eu não sei o que fazer. Gente, eu preciso de ajuda. Queridos, pode ter gente aqui que esteja enfrentando dificuldades seríssimas em várias áreas da vida. Em doença, em emprego, em dificuldades financeiras, em dificuldade com os filhos. E tem vergonha de falar para os irmãos da fé, orem porque eu não sei o que fazer. Nos falta humildade, às vezes, para dizer me ajuda. Ore por mim. E ela orou. Aquele povo todo orou. E por fim, ela age com prudência e sabedoria. Essa semana a gente teve na quinta-feira um culto muito especial lá na igreja, que foi os 90 anos do pastor Jonair. Pastora Germiro e Ana estavam lá. E dentre todos os filhos e netos que falaram, teve uma que me marcou demais, a Nina. Ela leu um texto muito lindo. E ela contou que o pastor Jonair, no alto dos seus 90 anos, compartilhou para ela algo muito lindo, simples e fácil da gente aprender. Ele diz assim, conhecimento é saber que tomate é fruta. Sabedoria é saber que não se pode colocar tomate na salada de fruta. Esther tinha um conhecimento de que ela era judia e que ela era esposa do rei. Ela tinha um conhecimento que ela poderia ser morta se ela chegasse diante do rei, sem o rei a convidar. Mas ela teve a sabedoria de buscar de Deus como chegar. Ela não foi medrosa, ela não foi covarde. Paulo diz a Timóteo, Deus não deu a vocês um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ela foi empoderada no lado bom da palavra. E ali ela preparou, se apresentou com certeza lindamente ao rei, convidou para um jantar, para o segundo jantar,
e conseguiu livrar o povo dela da morte certa que chegaria ali. Como diz a letra da música que as meninas cantaram, sou Esther, sou estrela que brilha na escuridão. Gente, eu ia aqui cantar, mas depois que elas cantaram desse tanto ali, eu nem tenho coragem de cantar, não. Dócil e submissa, sou sábia, sou mãe da nação. Poderosa em Deus com jejum e oração. Coroada, escolhida, o rei me deu seu coração. Ela agiu no Kairos, da maneira certa, no tempo certo, e mudou uma geração inteira, marcou o povo de Israel. O povo de Israel, Moisés deu algumas festas para eles celebrarem. A única festa que eles celebram até hoje, sem ser mandamento de Moisés, é o Purim, que é justamente a festa que os judeus celebraram quando eles não foram mortos no exílio e que eles puderam se vingar daqueles que queriam matar. A festa ali, promovida por Esther. Interessante que o livro de Esther não cita em nenhum momento o nome de Deus. Mas os teólogos dizem que o tema principal desse livro é a soberania. E soberania são as mãos de Deus tecendo a nossa história por trás do palco. É quando a gente acha que Ele não está trabalhando, é que Ele está tecendo uma história linda para todos nós. Só conseguimos entender a soberania quando a gente está vivendo o Kairos. Pode passar, meninas. As mãos soberanas de Deus teceram a história de muitas mulheres ao longo da história do cristianismo e ao longo da história da humanidade. E aqui a gente vai ver de maneira rápida que para muitas o Senhor falou: para um tempo como esse eu preciso de você. Para um tempo como este eu preciso de você. Para um tempo como dos patriarcas, Deus levantou matriarcas como Sara e Rebeca, que diante da infertilidade, da impossibilidade de ter filhos, elas creram no Deus que pode fazer o impossível. Para tempos como da escravidão no Egito, tempo de prisão, Deus levanta Joquebede, que protege o seu filho, porque aquele haveria de ser o libertador da escravidão do Egito. Para tempos como os do deserto, onde a gente não vê nada, Deus levantou Miriam, aquela que depois do mar se abrir, dançou e adorou a Deus mesmo em meio à sequidão. Para tempos como dos juízes, onde os inimigos atacavam e atacavam e atacavam o povo de Israel, Deus levantou quem? Débora, como mãe da nação, como guerreira, e falou: Baraque, vamos embora, Baraque, vamos lutar, Baraque, nós vamos dar conta, Deus está com a gente. Para tempos como os dos reis, Deus levantou Abigail, aquela esposa de Nabal, que protegeu a honra de Davi. Davi seria o maior rei da história, mas se não fosse Abigail, que o impediu que ele fizesse uma matança, talvez ele não fosse. Deus levantou essa mulher. Para tempos como dos profetas, Deus levantou Ulda, profetisa, que encorajou o rei Josias a continuar a obra no templo. Para tempo como preparação para a chegada de Jesus, Deus levantou Isabel, mãe de João Batista. Isabel foi a primeira a ver Jesus no ventre de Maria e disse: salve agraciada. Para tempo como a plenitude dos tempos, é assim que o apóstolo Paulo fala sobre a chegada de Jesus, a plenitude do tempo, a plenitude do Kairos. Deus levanta Maria, que diante daquela afirmação do anjo, ela tremeu com certeza, mas ela disse: eis aqui sua serva, faça-se conforme a tua vontade. Para tempos como o da ressurreição, e Vasti falou isso aqui hoje, para tempos como o da ressurreição, Deus chamou Maria Madalena para ser a primeira missionária, porque o Senhor Jesus olha para ela e fala: vai e conta aos outros que o Cristo ressuscitou. Para tempos como o crescimento da igreja primitiva, Deus levantou Lídia, Priscila, Lloyd, Eunice, mulheres que abriram suas casas, que se dispuseram para servir, ensinaram seus filhos no caminho do Senhor. Mas a história da soberania de Deus não para quando acaba a palavra, quando acaba a história da Bíblia. Ele continua pelos séculos da era cristã. Para tempos como os primeiros anos do cristianismo depois dos apóstolos, várias heresias surgiram e Deus precisava de homens que solidificassem a doutrina. Deus levanta Mônica. Mônica é mãe de Agostinho.
Esse homem que por 33 anos viveu no mundão, na lama do mundão. Por 33 anos essa mulher orou pelo filho. O filho se converteu e se tornou o maior teólogo da história. Foi sobre a teologia dele que muita coisa, Lutero, Calvino e os que vieram depois escreveram. Para tempos onde a igreja começa a se corromper e era necessária uma reforma, a reforma protestante, Deus levanta Catarina, esposa de Lutero, que batalhou e lutou ao lado dele durante os anos em que ele esteve vivo, compondo músicas e evangelizando crianças. Para tempos, mais tarde, de sequidão espiritual na Europa, de aridez espiritual na Europa, Deus levanta Susana Wesley. Essa mulher teve 19 filhos, perdeu alguns. Num incêndio de uma casa, um filho dela, John Wesley, fica por último e é salvo como por um milagre. Ela fala que ele foi tirado como um tição de dentro de uma brasa. Ela entendeu espiritualmente que Deus queria fazer alguma obra através desse menino. E a partir daí ela começou intencionalmente a ensinar ele, a vida dele, a palavra de Deus. Sabe o que aconteceu? John Wesley é um dos maiores avivalistas da história. Pregou o evangelho em todos os locais. Para tempos duros como a Segunda Guerra Mundial, vocês se lembram que Hitler manda prender todos os judeus e levar para campos de concentração? Deus levantou o Corrie ten Boom, uma polonesa que escondia judeus dentro da sua casa. E ela foi pega, ela foi denunciada. Os judeus foram salvos, mas ela pega, denunciada, foi para o campo de concentração. Ela, o pai e a irmã. O pai e a irmã morreram na vista dela, mas Deus preservou a vida dela, para que ela viesse, terminasse todos os horrores e ela pudesse contar. Ela diz que nenhum poço é fundo demais, onde a bondade e a misericórdia de Deus não possa nos alcançar. Para tempos como a expansão do evangelismo no mundo, Deus levantou Elizabeth Elliot, casada, uma missionária, casada com Jim Elliot. Tem uma história de amor linda. Meninas, vale a pena ler os livros de Elizabeth Elliot. Tem uma história de amor linda dos dois. Os dois se casam, vão morar no Equador e querem evangelizar as tribos indígenas ali. Mas tinha uma tribo, os Alcans, que nunca tinha tido contato com ninguém de fora da tribo. O esposo dela, Jim Elliot, mais 4 outros missionários foram até lá e foram todos mortos por lanças. Ela tinha uma filhinha, eles tinham uma filhinha de 2 anos. O que seria natural? Uma americana rica, depois de ter perdido o marido ali, o natural seria ela voltar para os Estados Unidos e continuar a vida dela. Escritora ela já era. Mas ela entende o chamado de Deus e o Kairos. E de repente Deus abre uma porta para que ela vá morar naquela tribo, com aqueles índios. E ela passa 5 anos da vida dela, ela e a filha de 2 anos, morando com os assassinos do marido dela. Sabe para quê? Para pregar o evangelho. Porque ela entendia que valia a pena uma alma ser salva. Hoje a tribo inteira é convertida ao Senhor. Para um tempo como o nosso, século 21, Deus levanta a nós. As únicas mulheres na história a viver a internet, a globalização, a ter que responder pelo WhatsApp, cozinhar e fazer milhões de coisas ao mesmo tempo, a ver as notícias do mundo inteiro. Nós somos as únicas, já pensaram nisso? Que viveram a pandemia. Será que é por acaso? Será que é por acaso que nós estamos aqui? Para um tempo como esse, o século 21, o ano 2023, o mês de março, dia 12, nós fomos escolhidas para estarmos aqui no Kairos de Deus. Nós que fomos compradas por um alto preço. Nós que podemos olhar para o Calvário e ver o nosso Senhor Jesus Cristo preso naquela cruz, que morreu por nós, podemos dizer, o Rei dos Reis nos deu o seu coração. Não sei qual que é o seu Cronos, mulher que está aqui hoje, ou homem também. Mas há nele um Kairos. Não sei qual que é a sua idade, sua realidade de vida, sua escola, onde você está inserido, se você é viúva, solteira, divorciada, se tem filho, se não tem, eu não sei. Mas aonde você está inserido, Deus tem uma oportunidade para te usar, Ele quer te usar. Mas para afirmarmos, como a música afirmava,
Sou Esther, sou Débora, Ruth, Noemi, Raabe, Jael, Ana, Sunamita, Madalena ou Maria. Ainda é necessária uma coisa para nós: que nós nos levantemos e digamos sim. Eu quero a oportunidade de Deus. Eu vou assumir minha responsabilidade. Pode passar, meninas. Uma das versões da Bíblia que gosto muito é a versão A Mensagem. Eugene Peterson traduziu a palavra Senhor, que nós falamos em português, que em hebraico é Yavé, pela ideia mais aproximada em hebraico, porque a ideia aproximada em hebraico é o eterno. Aquele que não tem começo, meio e fim. Olha que beleza. Isso aqui estava no final da mensagem. E Ana coloca a música aqui. Ele é o alfa, o ômega. Tudo pra mim, tu és. Tu és Jesus. Ele que é o começo e o fim, é o alfa e o ômega. O que é, o que era e o que há de vir. O Senhor do tempo, porque Ele vive fora do tempo. Só Ele pode ser esse, o Senhor do tempo, do dono do Cronos e do Kairos. É esse eterno que nos marcou com um desejo pela eternidade. Em Eclesiastes 3:11 diz, Ele fez tudo apropriado no seu tempo, também colocou no coração do homem e da mulher um profundo desejo pela eternidade. Queridas, nós temos um propósito para cumprir neste tempo. Mas nós fomos criadas para um outro tempo. Nós fomos criadas para a eternidade. C.S. Lewis diz que as pessoas que mais fizeram no tempo presente, os cristãos que mais fizeram na história da humanidade, pelas pessoas, pelas gerações, foram aqueles que mais pensaram na eternidade, os que mais olharam para o céu. E isso me faz pensar que cada uma daquelas mulheres que eu citei, dentro dos exemplos bíblicos, das heroínas da fé na palavra, ou das mulheres na história do cristianismo que marcaram a vida de pessoas, que salvaram pessoas, elas sabiam de uma mesma coisa, elas tinham algo em comum, elas sabiam que não se tratavam de aqui e de agora, e que não se tratavam delas. Não tem a ver com a nossa casa, com a nossa família, com o nosso ministério, não tem a ver com isso. Tem a ver com Ele, que é eterno. Cada uma das nossas ações aqui irá refletir na eternidade. Já pensaram nisso? Como amamos nossos maridos, como ensinamos nossos filhos, como honramos nossos pais. A maneira que cuidamos dos nossos amigos, que servimos na nossa igreja, que trabalhamos ao lado dos nossos colegas, que cuidamos dos nossos netos. Cada uma das nossas ações no dia a dia, num dia comum, não é num dia extraordinário, num dia comum, vai repercutir na eternidade. E quando o último dia chegar, porque chegará, é isso que a palavra afirma. Quando a trombeta soar e nós fomos chamados à presença de Deus, para nos apresentarmos diante do justo juiz, parafraseando Philip Yancey, ele não vai me perguntar, André, por que você não foi como Corrie ten Boom, ou como Esther, ou como Débora? Ele não vai perguntar para você, por que você não foi como Ana, como Sunamita? Ele vai te fazer uma pergunta. O que você fez com o tempo que eu te dei? Quem você foi no Kairos que eu te dei? Dentro do Cronos que eu te dei? Meu desejo e oração é que naquele dia nós possamos dizer, nós, Senhor do tempo, nós fomos mulheres de Deus em um tempo como este. Eu queria, pastor, se o senhor me permite orar? Eu queria orar e pedir para que todo mundo ficasse em pé. Eu não conheço a igreja, então não sei se existem aqui visitantes, e eu queria fazer uma oração. Senhor Jesus, o Senhor é o Deus do tempo e de todas as coisas. O Senhor é o Deus do nosso tempo. O Senhor é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim, e o Senhor é o tudo para a gente. O Senhor é esse que está presente aqui neste momento e neste lugar. Senhor Jesus, toma as nossas vidas nas tuas mãos e nos faça ter vidas que valham a pena ser vividas.
Deus, nos desperte para vivermos no teu kairós, para te servirmos no teu tempo, para entendermos as tuas oportunidades. Senhor, eu não sei se existe aqui alguém, o Senhor sabe, que ainda não te conheceu como Senhor e Salvador da vida. Mas eu te peço, Senhor, que hoje, se existe alguém aqui que entenda que há um tempo para todas as coisas e que chega o tempo do fim e que um dia nós estaremos diante do Senhor. Um dia nós teremos que prestar contas do que fizemos. E, ó Deus, que essas vidas possam se entregar e se render ao Senhor Jesus. A desejar que o Senhor seja o Senhor da vida delas, Pai. Pai, te peço por aqui essas minhas amigas, companheiras, mulheres, que estão vivendo tempo de indefinição, de decisão, de medo, de confronto, de atitudes que precisam ser tomadas. Deus, em nome de Jesus, encoraje-as. Nos ajude, Pai, a sermos realmente guerreiras como Débora, sábias como Esther, Deus. Deus, nos ajude, nos ensine, Senhor Jesus. Pai, toma as nossas vidas nas suas mãos e que realmente a nossa geração seja uma geração marcada por rendição completa ao Senhor, por vidas salvas através de nós, por vidas impactadas para serem frutificadas na eternidade. Deus, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Toma nossas vidas em tuas mãos, em nome de Jesus, amém.